Hoje no Corte Seco iremos te apresentar o segredo por trás das vilas ninjas. Você já parou para pensar no que realmente sustentava as vilas ninjas em Naruto? Por trás das batalhas épicas, existia uma estrutura inteira de política, economia e poder. As vilas não eram apenas refúgios de guerreiros, elas funcionavam como verdadeiros estados, organizados em torno de clãs, missões e uma rígida hierarquia. Hoje vamos revelar o lado oculto das vilas ninjas. Um segredo que poucos fãs conhecem, mas que explica como esse mundo realmente funcionava. Parte 1. Os clãs de Konoha. Genética, tradição e poder oculto. Em Konoha, os clãs eram mais que famílias. Eles eram a coluna vertebral da sociedade, moldando tanto o campo de batalha quanto a política interna. O clã Senju, liderado por Hashirama, foi o pilar da fundação da vila. Conhecidos pela vitalidade lendária e pelo domínio de múltiplos elementos, não tinham um Kekkei Genkai herdado em massa, mas sim a capacidade rara de dominar qualquer jutsu. Hashirama, com seu estilo madeira, foi além. Criou um poder capaz de subjugar as próprias bestas com cauda, tornando-se símbolo da harmonia entre homem e natureza. Do outro lado estava o clã Uchiha, marcado pela tragédia. O Sharingan não era apenas um olho poderoso, mas uma maldição. Ele só evoluía através da dor, do amor transformado em perda. A cada trauma, o poder crescia, forjando guerreiros temidos, mas também aprisionados pela chamada maldição do ódio. Eles foram a força policial de Konoha, mas o conflito entre emoção e política levou à sua destruição, deixando cicatrizes profundas na vila. Já o clã Hyuga representava o controle e a disciplina absoluta. Com o Byakugan, eles viam o chakra fluir no corpo dos inimigos, e com o punho gentil, podiam neutralizar qualquer oponente sem depender de força bruta. Mas internamente viviam sob uma hierarquia cruel. A família principal controlava a secundária com a marca da maldição, garantindo que os segredos do Byakugan jamais caíssem em mãos inimigas. Além desses, havia a lendária formação Inu-Shika-Cho, uma aliança de gerações entre 3 clãs: Yamanaka, mestres da mente e da espionagem; Nara, gênios da estratégia e do controle das sombras; e Akimichi, guerreiros de força colossal. Juntos, eram um time perfeito, equilibrando inteligência, tática e poder bruto. E não podemos esquecer dos Aburame, que viviam em simbiose com insetos, ou dos Inuzuka, que formavam laços inseparáveis com cães ninja. Cada clã representava um pilar diferente de Konoha, transformando a vila em um mosaico de poder e tradição. Parte 2. A economia das vilas ninjas, chakra, missões e capitalismo feudal. Mas como essas vilas sobreviviam? A resposta estava no chakra como mercadoria. As vilas não viviam de agricultura em larga escala, nem de comércio internacional. Sua verdadeira fonte de renda eram as missões. As missões de nível D e C eram simples: encontrar animais de estimação, coletar ervas, proteger comerciantes. Apesar de pagarem pouco, sustentavam a base da economia, financiando a academia e o treinamento dos genins. As missões de nível B e A eram a verdadeira engrenagem. Envolviam espionagem, eliminação de ameaças e guarda-costas de elite. Eram bem pagas e mantinham a vila em funcionamento, garantindo investimentos em tecnologia e defesa. Já as missões de nível S eram raríssimas, mas decisivas. Um assassinato ou uma espionagem em nível nacional podia render o suficiente para manter toda a vila por meses. Além do valor financeiro, cumpri-las significava prestígio político, consolidando a imagem da vila como uma superpotência ninja. A Vila da Areia é um caso perfeito. Pobre em recursos, dependia quase exclusivamente dessas missões para sobreviver. Essa fragilidade econômica levou a se arriscar em alianças perigosas, como o ataque a Konoha, buscando aumentar sua influência e contratos. E dentro desse sistema, os clãs funcionavam como corporações. Seus Kekkei Genkai eram como patentes exclusivas, garantindo missões de alto nível e grande valor. O Sharingan dos Uchiha, o Byakugan dos Hyuga, os insetos dos Aburame, tudo isso era propriedade intelectual, transformando jutsus em capital político e econômico. Parte 3. A hierarquia ninja. Ordem, poder e responsabilidade. No centro desse sistema estava a hierarquia ninja. No topo, o Kage. Mais do que um líder militar, ele era a face da vila, responsável por negociar com daimyos, mediar disputas entre clãs e representar o espírito da população. O Hokage não era apenas um chefe, era a própria alma de Konoha. À sombra dele, o Anbu, uma força de elite que executava as missões mais obscuras: assassinatos, espionagem, contenção de ameaças internas.
Com máscaras que escondiam suas identidades, os Ambu garantiam a estabilidade invisível da vila. E dentro deles havia ainda a Raiz, liderada por Danzo, que operava fora de qualquer regra, tomando decisões cruéis em nome de uma suposta segurança absoluta. Logo abaixo vinham os Jonin, os verdadeiros pilares da meritocracia. Eles eram líderes de campo, estrategistas e professores. Cada Jonin moldava a próxima geração, transmitindo não apenas técnicas, mas valores. Kakashi, Gi Asuma, Kurenai, todos eles representavam visões diferentes do que significava ser um ninja. Os Chunin eram a engrenagem intermediária. Mais do que combatentes, eram líderes táticos, responsáveis por supervisionar equipes e coordenar missões. O exame Chunin testava não apenas a força, mas a capacidade de tomar decisões que poderiam definir a vida ou a morte de seus subordinados. E então, a base, os Genin. Jovens inexperientes, encarregados das tarefas simples, mas fundamentais. Eles eram o investimento da vila, o campo de onde surgiriam as próximas lendas. Missões humildes serviam para moldar caráter, revelar talentos e preparar o futuro. E antes mesmo de se tornarem genins, havia a academia, onde crianças aprendiam teoria, disciplina e a essência do caminho shinobi. Era ali que o ciclo realmente começava. Conclusão. O mundo ninja de Naruto é muito mais do que batalhas e jutsus espetaculares. É um sistema complexo, onde tradição, economia e hierarquia se entrelaçam para sustentar sociedades inteiras. Os clãs eram mais que famílias, eram corporações vivas. As missões não eram apenas aventuras, mas contratos que movimentavam a economia. E a hierarquia, do Genin ao Kage, mantinha o equilíbrio político e militar. Por trás de cada kunai arremessada e de cada técnica proibida, existia uma engrenagem social digna de um verdadeiro estado feudal moderno. Esse é o lado oculto das vilas ninjas. E agora que você sabe como elas realmente funcionavam, talvez perceba que Naruto sempre foi, antes de tudo, uma história sobre sociedades inteiras, e não apenas sobre guerreiros. Se você curtiu, não esquece de se inscrever no Corte Seco e deixar o like para apoiar o canal.